Sou um ex-satanista liberto pelo poder do sangue de Jesus. Antes de eu nascer, os meus pais fizeram um ritual em seus corpos a pedido de um grupo de feiticeiros. Através daquele ritual, o meu pai se masturbou em uma vasilha. Naquela noite recolheram o seu material genético para ritualizar. Fizeram uma feitiçaria com o sêmen do meu pai, e deram para minha mãe injetar em sua parte íntima. Aquele sêmen foi consagrado a Satanás para nascer o seu filho no ventre da minha mãe. O sêmen não morreu e ficou vivo. Posso dizer que tudo foi permitido por Deus. Aquele material genético não morreu por milagre para que vivesse e contasse esse testemunho. Depois que minha mãe injetou o sêmen consagrado, fizeram um ritual em sua barriga me oferecendo. A minha mãe foi escolhida para ser a mãe do filho do diabo. O ritual foi forte, realizado à noite. Um mês depois, ela sentia sintomas de gravidez. Outra mulher que também passou pelo mesmo ritual de gravidez igual ao da minha mãe sentiu dores na parte íntima, e sentia alguma coisa penetrando em sua parte íntima. A barriga dessa mulher cresceu, mas não era uma criança gerada, e sim um mioma. Satanás não conseguiu gerar essa criança. Essa mulher contou a sua experiência para minha mãe. Uma semana depois teve câncer no ovário. Seu útero ficou apodrecido levando à falência. A minha mãe poderia ter passado pela mesma coisa, mas o Senhor Jesus tinha uma obra em sua vida. Eu nasci através de um ritual de sêmen, e comecei a participar da feitiçaria desde os 7 anos de idade. Os meus pais me incentivaram em rituais macabros me iniciando no mundo da magia. Meu pai morreu sendo escravizado por Satanás. Minha mãe deixou a feitiçaria e se converteu a Jesus. O meu irmão era ladrão, e foi assassinado pelos policiais. A minha mãe se converteu através de 2 missionários norte-americanos que vieram fazer missões aqui em Mutare. Minha mãe me evangelizava e orava por mim. Eu já estava com 20 anos de idade, tinha mergulhado na magia negra e nos poderes das trevas. Os 2 missionários que tinham tirado a minha mãe do mundo obscuro da feitiçaria. Eu senti um profundo ódio deles. Passei a me aprofundar nos meus rituais, e passei a beber sangue de cobras e ratos. Satanás me falava através dos sonhos como ele iria fazer para me tornar o seu filho com superpoderes. Todas as noites quando eu estava dormindo, uma energia negativa entrava na minha mente fazendo com que eu sonhasse falando com Satanás. Ele dizia para eu matar todos os cristãos que estavam impedindo a sua obra. Comecei a mandar magias poderosas para matar os missionários. Um cristão que dirigia o carro com 2 missionários dentro saíram ilesos. Aquilo me assustou. Há 2 anos atrás, um missionário brasileiro veio fazer uma missão aqui em Zimbábue. O seu nome era Tiago. Eu tinha jogado um feitiço poderoso de morte. Ele não morreu, e ficou doente por uma semana. Quando melhorou, retornou para o Brasil. Esse missionário havia convertido várias pessoas aqui no meu país. A sua saída foi uma vitória para mim. Sem esse missionário, o plano de Satanás estava em progresso. Deus permitiu que o feitiço o atingisse para provar a sua fé. A sua missão espinhosa testou a fé para ver se ele continuaria. O que fez o missionário desistir? Essa revelação que recebi foi depois que eu me converti a Jesus. Quando estava mergulhado no mundo sombrio das trevas, eu não entendia o porquê o missionário Tiago não morreu. Já que o feitiço era para a morte, ele ficou doente, me deixando curioso em saber o que protegia esses crentes. Isso me deixou intrigado, o que me fez fortalecer o meu pacto satânico. Em uma visão, eu vi uma escada que começava na terra e descia para as profundezas terrenas. Eu estava descendo os degraus dessa escada. Cada degrau que eu descia, eu me aproximava mais do inferno. Continuei descendo abaixo, e recebia todo o poder do inferno. Estava me revestindo dos poderes das trevas, recebendo capacitação infernal. Todos os cristãos que apareciam para evangelizar eu jogava feitiço. A comunidade pobre da minha vila estava se convertendo, e o número de cristãos aumentava. Comecei a atacar vários cristãos com feitiços de morte. Tive êxito. Matei muitos evangélicos com enfermidades terríveis. Os demônios diziam: ataque esses, eles não estão revestidos das armaduras do seu Deus. Eu obedeci a essas ordens e obtive muito sucesso. Alguns eu não conseguia matar e ficavam doentes, e logo esses se recuperavam. Os demônios passavam todas as informações dos cristãos. Eles diziam: ataque esse cristão. Eu fazia feitiçaria, e multidões de bolinhas negras parecendo tiros de armas acertavam os crentes. Enfermidades malignas contaminavam seus corpos. Esse era o preço que muitos cristãos pagavam por desafiarem os poderes das trevas sem viverem uma vida santa. Se você não renunciou ao mundo e deseja fazer missões na África, não vá. Pode ser alvo de ataque dos demônios. Alguns eu não conseguia matar e nem deixá-los doentes.
estavam intactos e nada acontecia com eles. Eu enxergava o selo do Espírito Santo neles, uma bola de fogo em suas vidas. Pedi para os demônios revelarem o segredo desses homens. O espírito maligno abriu os meus olhos. Eu via crentes com armaduras brancas, com couraças, escudos, capacetes e proteção peitoral. Pareciam cavaleiros de guerra. Suas armaduras reluziam. O espírito maligno disse que esses crentes estavam protegidos com armaduras celestiais, e que era impossível os feitiços entrarem por causa da proteção. Na visão, mais da metade dos cristãos estavam vestidos com armaduras incompletas, faltando capacete. Outros estavam sem o peitoral, e alguns sem a couraça e o escudo. Os que estavam faltando partes da armadura eram atingidos pelas magias na parte do corpo que não tinha armadura. Os que não tinham armaduras estavam nus, desprotegidos das armaduras celestiais. Muitos estavam morrendo. Toda vez que eu queria matar um crente, olhava primeiro para ver se ele tinha armadura. Os que estavam vestidos com as armaduras de Deus, os meus ataques não tinham sucesso. O espírito maligno que estava conversando comigo disse: você precisa aperfeiçoar os seus poderes. As legiões dos ares e da terra estão ao seu domínio, e farão tudo o que você quiser. Eu sou uma autoridade espiritual que comanda legiões, e você é a autoridade que comanda uma legião. A nossa autoridade é a mesma. Você é o filho de Lúcifer. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para realizar a sua obra. A sua mãe, quando estava grávida, ofereceu um sacrifício para mim bebendo sangue de animal, e você se alimentou do sangue dentro do ventre. Você se tornou especial para o nosso Pai. É o nosso Messias. Toda a obra do nosso Mestre e os seus propósitos estão em suas mãos. O Principado de Zimbábue vai aparecer a você personificado através de um ritual forte que irá fazer. Você não está preparado espiritualmente para chegar perto do príncipe. A sua magnitude é tão terrível, que a sua presença fará o seu corpo estremecer quando chegar perto de você. 2 dias depois, não perdi o meu tempo e fui ao cemitério. Ao chegar no portão do cemitério, um demônio me recebeu. Abri uma cova, e tive relações sexuais com um cadáver de uma pessoa. Essa mulher estava morta há 2 dias. Eu pratiquei a necrofilia. Os demônios apareceram para mim e me orientaram sobre o que fazer. Depois do ritual, eu saí carregado de energia negativa. O Principado de Zimbábue apareceu para mim. Ele era alto e forte. O seu corpo se personificou, deixando ele parecido com um homem. Ele pegou na minha mão e voamos até a grande cidade de Harare. Ele me levou para várias cidades, até que nos transportamos para outro lugar. Ele me levou para cima do prédio mais alto e disse: darei fama, dinheiro e muito sucesso em sua carreira se realizar o grande plano de nosso mestre. Faça um exército para o nosso pai. Irá apacentar e orientar a esse povo sobre o que fazer. Iremos revelar todo o nosso plano, e tu farás um livro de feitiçaria para eles praticarem. Aqueles que lerem esse livro terão as suas mentes tomadas e os corações serão infectados. Eu vou passar as revelações e irás escrever. Quando o livro estiver pronto, você será um homem conhecido mundialmente. Aquele príncipe das trevas me transportou para a minha cidade. Ele derramou um óleo sobre a minha cabeça. Estava ungido pela unção das trevas. Senti uma força tomar o meu corpo. Recebi uma cobertura maligna e vi um manto infernal cobrindo o meu corpo. Aquele óleo me deu uma cobertura para eu entrar no inferno vivo. Ninguém entra no inferno com o corpo de carne por ser um lugar espiritual. Se não fosse aquele óleo que o Principado derramou sobre mim para eu entrar, eu não conseguiria. Também eu creio que foi permissão de Deus me deixando entrar naquele lugar. Eu e o Principado caminhamos em um caminho que descia, e quanto mais a gente andava, mais a estrada ficava mais larga. Chegamos perto de um portão que se abriu sozinho, e quando entramos, o portão se fechou. O lugar era escuro e iluminado com um fogo meio vermelho. As almas estavam presas ali e não paravam de gritar. Todas as pessoas ali não tinham um corpo de carne. Eram espíritos. O único de carne era eu. Eu estava envolvido com um revestimento maligno que protegia o meu corpo para não me derreter com o calor do inferno. Eu suava muito, pois a temperatura daquele lugar era alta demais e ultrapassava mais de 500 graus Celsius. O príncipe que caminhava ao meu lado disse: o nosso pai quer viver. Aquele demônio passou por vários vales do inferno junto comigo até chegarmos perto do trono negro. Eu vi Satanás assentado naquele trono. Ele não estava na forma de um monstro. Era um homem formoso e perfeito na aparência. Ele disse: meu filho, eu te escolhi para uma missão na terra. Entre nas igrejas, contamine suas doutrinas e leve a mentira para os cristãos. Os meus inimigos são os crentes e não o povo do mundo.
Os cristãos têm me dado prejuízo ao longo de toda a história. Eu tenho ganhado muitas almas de crentes, tenho enganado muitas almas de crentes, tenho enganado eles e os confundido usando a própria Bíblia. Satanás me mostrou uma Bíblia que vinha com nosso ensinamento. Foi adulterada. Ele dizia: estamos enganando a todos com a nossa teologia enganosa que não prega contra o pecado. A nossa teologia liberal diz que nada é pecado, e muitos têm caído nesse ensino. A teologia da predestinação para a salvação é nossa. Estamos usando a própria palavra de Deus para enganar. Usamos suas próprias armas, que é a Bíblia. Uma pequena distorção da palavra muda o sentido da mensagem, e você será um instrumento de engano que vai trazer muitos para cá. Tem usado teólogos e escritores de livros para ensinar a mentira e fazerem falsas bíblias com engano. Olha para a esquerda do vale e veja os cristãos aprisionados. Essa época está fácil de ganhar almas de cristãos. No começo da igreja na terra era difícil. Os primeiros cristãos eram mais prudentes e espirituais. Eles eram santos de verdade que deram muita dor de cabeça. Agora você tem que voltar para a terra e cumprir a sua missão. Eu vi muitas almas de cristãos no inferno, e como Satanás se exibia com seus troféus, as almas das pessoas que não eram crentes tinham pouco valor. Os demônios não se esforçavam. Já as almas dos cristãos são prioridade para os demônios. Eles recebem até recompensas no inferno por cada cristão que eles ganham. Eu disse: Pai, me deixa reinar com você no inferno. Depois eu faço a sua missão. Ele respondeu: você não pode reinar nesse estado. A sua carne não aguentaria ficar a eternidade no inferno para suportar a pressão da atmosfera desse lugar. Não é um espírito. A sua carne apodrecerá se ficar mais de um dia aqui. O seu corpo não é eterno. E o seu reino também não será. Quando morrer, reinará comigo e sentará ao meu lado. Satanás me deu um ferro em brasa e me mandou torturar uma alma. Comecei a afligir aquela alma que gritava em desespero. A maldade toda do inferno invadiu o meu coração. O prazer que eu sentia quando torturava aquela alma inundou o meu ser. Satanás disse: quando estiver aqui comigo, irá torturar muitos cristãos que estão presos nesse lugar. O príncipe que caminhava comigo me levou para a terra. Eu estava mais forte, pois havia conversado com Satanás face a face. Fui testar os meus poderes e pedi para trazer um animal morto. Eu queria levantar a fé do povo em mim ressuscitando. O povo da minha vila trouxe um homem que estava morto desde o dia anterior. Ele não tinha sido enterrado ainda. Jogaram o corpo dele perto de mim. Eu fiz um círculo de fogo e deitei o seu cadáver dentro. Fiz um ritual e o corpo começou a flutuar. Eu vi os demônios levantando o corpo para cima. O povo ficou admirado vendo o corpo flutuando. Uma legião de demônios possuiu o corpo morto, fazendo o homem caminhar sem vida. O povo me aplaudiu acreditando que o homem havia ressuscitado. Aquele cadáver sem vida caminhou uns 20 metros e caiu no chão para a decepção do povo. Os demônios saíram de dentro daquele corpo, provando que Satanás não podia ressuscitar e nem dar a vida. Jesus é a vida, e o espírito de vida está em suas mãos. Somente ele é quem pode fazer a pessoa voltar à vida. Fiquei decepcionado. Queria ter o dom de dar a vida. Se a vida está no sangue, eu pensei em fazer um ritual de sangue para receber esse dom. No dia seguinte fiz um ritual doando meu próprio sangue. Fiquei fraco pela perda de sangue. Minhas vistas escureceram. Eu caí no chão desacordado e meu espírito saiu do meu corpo. Um demônio apareceu para mim e me levou para dentro de uma igreja. Ele disse: várias pessoas aqui estão brincando com seu Deus e de serem cristãos. A minha visão foi aberta. Eu podia enxergar manchas escuras em muitas pessoas. Os corações e as mentes de muitas pessoas ali eram negros. Deus, que conhece o íntimo de cada pessoa, permitiu que eu enxergasse o interior de cada pessoa. Perguntei ao demônio que estava comigo se ele enxergava o que eu via. Ele disse que não, mas falou que podia tocar nas pessoas fracas espiritualmente. Eu perguntei se ele não conseguia ver o interior. Como ele sabia que a pessoa não tinha Deus, ele me respondeu: através da sensibilidade espiritual, eu sinto o pecado neles. O pecado fede. Eu sinto o cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. Se eu não sentir o cheiro do mal, eu não me aproximo, porque eu sei que esta pessoa está limpa e foi purificada pelo sangue do seu Deus. O demônio começou a apontar pessoas na igreja que exalavam o fedor do pecado segundo ele, e todos que ele apontava eu via uma mancha escura no interior. Essa mancha ele não conseguia ver, somente eu. O demônio disse: muitos que estão aqui têm as suas mentes contaminadas por causa da pornografia. Eu olhei para dentro da cabeça de muitos, e percebi que dentro de suas mentes estavam tomadas pela escuridão. Suas mentes eram treva pura, e o espírito maligno voava dentro de suas mentes.
O demônio disse que eu podia destruir 90% daquela igreja somente na magia negra, e começou a apontar vários crentes que estavam em pecado. Ele apontou para 8 pessoas e disse: contra esses não podemos tocar, são as premissas dessa igreja, o dízimo do seu Deus. Eles são os 10% que estão impedindo que a igreja inteira seja destruída. Eles vivem orando e se consagrando. São os baluartes desse lugar. Aquela igreja tinha 80 membros, na qual 8 membros eram intocáveis. Acordei no hospital pela perda de muito sangue. Recebi alta e voltei para minha casa. No outro dia, um demônio apareceu a mim e o meu espírito acompanhou ele. Eu fui para os ares me encontrar com milhões de demônios. O demônio disse: esse daqui se chama Ronald, ele é um de nós. Não o considerem como ser humano. Ele é o próprio demônio encarnado na Terra. Ele é o filho de Satã. E já está condenado para sempre como nós. Ele vai trabalhar conosco causando todo tipo de destruição. Eu e uma legião de demônios entramos na igreja e estudamos cada pessoa e os seus pontos fracos. A maioria das igrejas de Zimbábue estão em pecados. Os fiéis que seguem o verdadeiro evangelho são poucos. Todos os dias o meu espírito saía do meu corpo para encontrar os demônios nos ares. Até que um dia eu estava nos ares juntos com uma legião de demônios. Alguns anjos desceram do céu com suas espadas. Esses anjos guerreiros travaram uma guerra contra aquela legião que estavam comigo. Os demônios fugiram e me deixaram sozinho. Eu pensei, esses anjos vão me cortar igual eles fizeram com os demônios. As lâminas de suas espadas estavam bem afiadas. Eles se aproximaram de mim e disseram: a nossa guerra é contra os demônios. Já as almas são preciosas e valiosas para Deus por serem compradas a preço de sangue divino. Ao ver aquela atitude de cada anjo, percebi que por mais que Deus odeie o pecado, Ele ama o pecador. Os anjos subiram para o céu, e um ficou comigo. O anjo disse: o Senhor tem permitido seu espírito sair do seu corpo e andar com os demônios entrando nas igrejas, para enxergar os pecados ocultos em cada vida. A sua visão foi aberta para ver o que ninguém pode ver. Tudo isso foi a permissão de Deus. Ele escolheu você das trevas para revelar o segredo oculto dos demônios. Naquele dia, percebi o quanto os anjos são fortes. Venceram aquela legião de legiões que estavam comigo. Mas eu tinha um pacto com o meu pai Satã. Estava ligado a ele desde o meu nascimento. Existia um ligamento espiritual de pai para filho. Eu ofereci dinheiro para manter relações sexuais com uma moça virgem. O meu objetivo era de gerar o novo filho de Lúcifer. Eu invoquei um espírito maligno para entrar no meu corpo na hora da relação sexual. O meu corpo foi possuído no ato sexual. A moça foi embora. E semanas depois engravidou de mim. Eu sabia que aquela criança era filha de Lúcifer. Eu fui possuído por um espírito maligno que eu acreditava ser Lúcifer. Não me lembro do ato sexual por estar possuído. 9 meses depois a criança nasceu morta. Eu paguei uma alta quantia de dinheiro para a mãe da criança não enterrar e me dar o corpo. Eu me alimentei do sangue e da carne daquela criança por ter sido consagrada a Lúcifer. Fiquei revoltado. Chamei todos os feiticeiros em uma reunião e falamos sobre o assunto. Um dos feiticeiros disse que não estava nos planos de Lúcifer essa criança nascer por eu não ser a pessoa indicada, e tinha que ser um rapaz virgem no meu lugar. Escolhemos um rapaz virgem para ser instrumento de Satanás e uma moça virgem. Ambos foram pagos. Satanás incorporou no rapaz e teve relações sexuais com a moça, engravidando-a depois de dias. Não sabíamos quem era o espírito maligno que o possuiu, mas ele se apresentou como o próprio Lúcifer. Fizemos uma festa para Lúcifer. Ao saber que a moça havia engravidado, eu iria registrar essa criança no meu nome. 3 meses depois, a moça caiu no chão e bateu a sua barriga, perdendo a criança para nossa frustração. Hoje eu sei que Deus não permitiu que essa criança nascesse. Fiquei com muita fúria, e queria se vingar por causa da má sorte. Fiz rituais de feitiçaria nos rios, para que os demônios possuíssem os animais aquáticos. Os peixes começaram a ficar agressivos e atacavam os pescadores. Os peixes estavam furando as redes de pesca, algo que não acontecia. Um pescador foi atacado por um peixe grande que quase custou a sua vida. Os crocodilos começaram a ficar mais inteligentes e passavam a derrubar barcos na água. Muitos pescadores foram devorados por crocodilos. Os animais aquáticos estavam agitados, e as águas do rio matavam muitos afogados. Um demônio das águas puxava as pessoas para o fundo do rio. O meu ritual dentro das águas estava dando efeito. Os meus feitiços eram tão fortes que atacavam as pessoas em longa distância. Poderiam estar em outro país. Fechei muitas igrejas na alta magia. Alguns pastores, com medo, foram obrigados a fazerem um pacto comigo em rituais. Nesse pacto, eles poderiam abrir as suas igrejas e cultuarem ao seu Deus,
desde que entregassem as almas das ovelhas aos demônios. Esses pastores pagavam o dízimo da renda que entrava na igreja para mim. Eu usava todas as ofertas dadas de coração de um povo pobre. Parte dessas ofertas vinham para as minhas mãos. Os pastores que aceitaram o pacto comigo não se importavam com as ovelhas, só pensavam no lucro e destratavam a obra de Deus fazendo de empresas. Os que não fizeram o pacto e tentaram realizar as suas atividades pastorais foram bombardeados de feitiçarias, e não resistiram à opressão demoníaca. Fecharam as suas igrejas e foram embora para nunca mais voltar. Comecei a ridicularizar o Deus dos crentes e não acreditava nele. Pensava que os meus demônios eram mais fortes. O que me intrigava era aqueles anjos que haviam derrotado a legião de demônios. Afinal, quem criou esses anjos? Queria uma resposta dos demônios que mentiram, dizendo que foi Lúcifer o criador. Sacrifiquei 66 galinhas pretas, 13 bodes pretos no dia 11 de setembro. Os dias e a numerologia são importantes para o satanismo. Todas as sextas-feiras eu fazia rituais, mas para fazer um sacrifício de 66 galinhas pretas e 13 bodes pretos era algo especial. Demorei meses para conseguir juntar todos esses animais da mesma cor. Depois desse ritual, invoquei a Lúcifer para se materializar para mim. Tinha muitas perguntas a fazer. Ele apareceu em minha casa e disse: Cadê a criança? O meu filho que foi consagrado. O meu anticristo que seria o maior bruxo africano se vocês não tivessem falhado. Eu era um bruxo respeitado. Ganhei muito dinheiro fazendo trabalhos de magia negra. Tinha 5 casas, cada uma em uma cidade diferente. Comprei uma casa em Harare, outra em Kadoma, uma em Chegutu e a outra em Bundu. Tinha 3 carros e outros bens. Tudo isso custou dinheiro de vidas que foram destruídas pelas minhas mãos. As pessoas me pagavam caro para matar, destruir e deixar vidas na miséria. O meu dinheiro era sujo, custou preço de sangue. Muitas almas estão no inferno por minha causa. Quando me converti a Jesus, vendi toda a propriedade que custou preço de sangue, e doei o dinheiro para uma instituição de crianças abandonadas que pertence a uma igreja. Satanás havia se materializado para mim e me pediu uma moça virgem. Seu plano era de construir uma geração satânica através da semente da virgem. Uma fecundação demoníaca dentro do útero de uma virgem. Eu enganei uma moça dizendo que lhe daria um emprego, e trouxe a moça até Satanás. Quando ele se aproximou da moça, ele começou a se afastar e dizia: Não posso tocar, é ungida. Foi escolhida pelo homem que reina no céu. Eu disse: Pai, tu és mais forte. Agora está me dizendo que existe alguém mais forte do que tu. Quem é esse homem? Qual é o nome dele? Satanás disse: Yeshua HaMashiach. Eu disse: Fiz ritual. Gastei muito dinheiro pensando que era o mais forte. Fiz um ritual sabático para o Senhor. Essa menina não é bruxa. Não tem nada de especial. É apenas uma moça pobre. Satanás olhou para mim e disse: Quem é você para falar comigo desse jeito? Ajoelhe-se e peça perdão diante de mim. Eu disse: Você não é mais o meu Deus. Se existe um Deus mais forte do que você, eu quero servi-lo. Não vou dobrar o meu joelho diante de um Deus que teme uma garota inofensiva. Satanás, enfurecido com o seu dedo, tocou no meu estômago e disse: Quem vai gerar um filho é você para nunca mais me desafiar. Satanás explodiu na minha frente virando uma névoa negra saindo pelo teto. A moça, que era uma serva de Deus, foi embora assustada. Nada aconteceu com ela, mas a minha barriga começou a crescer. À noite, 3 demônios foram me visitar. Cada um deles estava com chicotes. Um deles disse: Nunca mais vai se rebelar com o nosso mestre. Ele é o seu pai. Nem nós que somos maiores do que você desafiamos o chefe. Quem você pensa que é? Não passa de um mortal. Aqueles 3 demônios me chicotearam a noite toda. Fiquei vários dias de cama com meu corpo cortado, doente e com febre. Minha mãe, que era uma cristã, me visitou. Fez remédios de ervas e cuidou dos meus ferimentos. Ela pregou o evangelho para mim. Eu disse para ela que o seu Jesus não era forte o suficiente, porque todos os pastores tinham medo de mim. Faziam aliança comigo para não me enfrentarem. O Deus deles era pequeno. Não podia derrotar um homem de carne. Queria servir um Deus maior do que os meus deuses. Fui ao hospital. O médico disse: Quem foram as pessoas que fizeram isso no seu corpo? Eu disse que foram um grupo de homens que haviam me batido. O médico percebeu que na minha barriga tinha um caroço. Passei por exames e descobri que estava com tumor. Lembrei-me de que Lúcifer havia tocado em minha barriga, e disse que geraria um filho. O médico disse que eu teria que voltar lá para fazer a quimioterapia. Eu não voltei mais ao médico, e comecei a fazer ritual para ser curado. A minha mãe estava preocupada com a minha saúde, que piorava.
Fiz vários rituais de curas, e o tumor começou a crescer ficando do tamanho de uma laranja. Eu sabia que os espíritos tinham me abandonado, pois não conseguia curar a minha barriga. Tinha curado várias pessoas de doenças muito piores até a beira da morte. O caroço da minha barriga crescia, e eu sentia dores. Passei perto de uma igreja onde o povo clamava. Era a única igreja aberta que teve a ousadia de fazer os seus cultos sem compactuar comigo. O meu caroço estourou através das orações daquele povo. Fui curado do tumor. Ao receber essa cura maravilhosa, desisti de perseguir aquela pequena igreja. Deus não permitiu que os meus rituais me curassem para que o seu nome fosse glorificado, mas Satanás, para não perder a minha alma, apareceu no meu quarto dizendo que perdoaria pela rebeldia contra sua autoridade, e fizemos uma aliança. Ele disse que devolveria os meus poderes e ainda acrescentariam eles. Dessa vez, Satanás não se materializou. Veio como um espírito. Toda vez em que ele se apresentou a mim, nunca veio com uma forma de monstro, sempre personificado em um homem de boa aparência, loiro com os olhos azuis, alto e forte, com o seu comportamento de realeza. Ele me chamou a atenção sobre uma igreja que não pagava o dízimo da renda mensal para mim. Satanás disse que me daria poderes para destruir aquele povo. A igreja em que eu devia minha gratidão, agora teria que destruir aquele povo que das suas orações eu fui curado. Satanás disse que eu era seu filho, e não deveria deixar um povo medíocre continuar ganhando almas dentro do meu território. Aquelas palavras malignas entraram no meu coração. Satanás desapareceu, mas deixou meu coração cheio de ódio. A semente do mal mais uma vez foi plantada em mim. Queria resgatar a minha reputação, mas aquela igreja era uma ameaça ao meu reino. Desde quando eu fui curado do tumor, passei a respeitar aquele ministério. Eu sentia temor de enfrentar aquela igreja, e passei a estudar as pessoas da congregação. Descobri que um missionário estava fazendo ministrações naquele lugar, e a igreja, em função de seu ministério, estavam se avivando. O que me chamou a atenção é que ele começou a pastorear o povo, e todos tinham que orar 1 hora antes do culto. Aquela igreja parecia com um quartel militar de soldados dirigida pelo Sr. Atsushi, o missionário estrangeiro. Para congregar naquela igreja era muito difícil. Os que não gostavam de orar não aguentavam ficar ali. O pastor Atsushi não aceitava pessoas que não gostavam de orar. Deus enviou esse homem capacitado para me livrar das garras de Satanás. Ele provou o poder de Deus dos crentes. Os demônios estavam desesperados. Um demônio veio até mim e disse: os feiticeiros estão dando ouvidos para essa igreja. A sua alma não pode ser ganha por eles. Pertence ao nosso rei. Você fez um ótimo trabalho, mas traiu o seu rei. Ele poderia ter dado um reino para você se não tivesse se rebelado contra o seu pai. A sua rebeldia custou caro. Esse é o resultado de todos aqueles que traem o mestre. Você recebeu uma nova chance de seu pai. Tem mais poderes do que antes. Se trair o nosso pai, morrerá, e perderá o seu reino e a vida eterna. A maior traição é abandonar o seu pai seguindo o Deus dos crentes. Nunca siga o caminho deles. São os nossos inimigos. Qualquer bruxo que se converter a Jesus, o seu destino é a morte. Eu preciso de você. Chegou um missionário para o nosso país que está ganhando terreno. Muitos estão seguindo ele. Os sinais de Jesus o acompanham para onde ele for. Mesmo com muito temor desse missionário, eu disse que iria até ele para provar que eu era o feiticeiro mais forte. Nenhum crente tinha forças contra mim. Eu estava curioso para saber quem era esse homem que todos os feiticeiros tremiam. O demônio respondeu: não vá, não chegue perto dele. Tenho medo de lhe perder para o Deus deles. Os feiticeiros que chegaram até ele se converteram ao seu Deus. Ele ajudou a fundar uma igreja de madeira para destruir esse homem. Faça os seus rituais na sua casa. Nunca se encontre com ele. Eu, vendo aquele demônio dizer essas coisas, fiquei admirado. Nem Lúcifer causava tanto medo naquele demônio como o missionário. Pensei: será que o Deus dele é tão forte assim? Terei que investigar indo até esse homem. Eu não podia aceitar que tivesse alguém mais forte do que eu. O meu pensamento, cheio de maldades, dizia: não aceite que outro homem tome o seu território. Muitos feiticeiros, ao chegarem perto dele, somente com a sua presença caíam endemoniados. Ele estava convertendo os feiticeiros da minha vila. Estava ganhando as suas almas. Os demônios, sabendo das minhas intenções, alertaram os feiticeiros sobre a minha traição. 2 feiticeiros perigosos fizeram obras de feitiçaria de morte para me matar. Eu fiquei doente, mas com o dom de adivinhação, eu descobri quem eram os 2. Revidei com vários feitiços de morte. Os 2 faleceram e outro feiticeiro se levantou contra mim. Eu lancei sobre ele o demônio da morte que entrou no seu filho, que assassinou seu próprio pai a facadas. Essas magias de possessões eu já tinha realizado antes.
fazendo um demônio possuir um homem que pegou seu revólver e atirou em seu amigo sem ele fazer nada. Quando esse rapaz que matou o amigo foi preso, ele não se lembrava de nada e chorava muito. O espírito da morte, ao lhe possuir, tomava sua mente consciente e controlava totalmente. Mesmo sendo traidor dos demônios, matei 3 feiticeiros, porque eles não tiravam os meus poderes. Descobri que Satanás estava jogando comigo igual a um tabuleiro de xadrez, tentando me convencer para ganhar a minha alma. Um demônio apareceu para mim. Eu fiquei com medo. Pensei que ele iria me dar uma surra igual da primeira vez. O demônio apareceu a mim e disse: o pai lhe deu mais uma chance. Ele não tomou os seus poderes apesar da sua intenção de querer traí-lo indo até aquela igreja. O nosso pai sacrificou 3 feiticeiros por sua causa. A sua alma vale mais para Lúcifer do que as almas deles. Eu disse: não confio mais nele. Várias vezes fui enganado com falsas promessas. Aquele demônio astuto disse: você não respeitou o mestre. Desafiou seu poder. Ele te ama muito. Eu respondi: se ele me amasse, não teria posto um tumor dentro da minha barriga para tirar a minha vida. O demônio disse: isso não vai mais acontecer. Aproveite essa chance. Hoje os seus poderes irão aumentar se obedecer. Daqui a uma semana eu voltarei e direi o que fazer. Eu disse: está bem. Devolva os meus poderes. O demônio foi embora. Eu senti uma força maligna tomando meu corpo. Estava se multiplicando toda a energia negativa. Sentia o fluxo das trevas invadindo meu ser. A escuridão invadia o meu quarto. Toda a malignitude tomou a minha alma. Eu não podia me encontrar com esse pastor por ordem do demônio. O número de cristãos aumentava na vila. Isso era demais para mim. Um estranho ganhando mais adeptos do que eu. A ira dominava o meu coração e fez com que eu medisse forças com a igreja. Nenhum feiticeiro ou cristão tinha conseguido me vencer. Pela primeira vez fui derrotado por um missionário apesar do meu preparo. Ele estava coberto das armaduras de Deus. Da cabeça aos pés parecia um latão que reluz quando exposto ao sol. A unção de Deus que estava em sua vida me jogou no chão. Eu fui liberto para a glória de Deus. Foi através dessa libertação que comecei a ajudar a obra. Minha mãe orou 12 anos para minha salvação. Nunca desistiu. Ganhou a batalha de joelhos no chão orando. E foi através do ministério do Senhor Atsushi que me converti. Todos tinham medo de me enfrentar. Ele foi o único que teve uma guerra espiritual contra mim. Os missionários ganharam muitas almas, mas fugiam de mim. O único que me enfrentou foi um senhor japonês de aparência humilde. Assim como Davi ao enfrentar Golias. Davi era pequeno enquanto Golias era gigante. Eu era o Golias, um gigante na feitiçaria que não acreditava que uma pessoa humilde teria coragem de chegar perto de mim. Ele era baixo em estatura, mas um gigante ungido de Deus e preparado para as guerras. Fiquei curioso para conhecê-lo e fui à igreja para desafiar a sua pessoa. Fracassei na tentativa de subjugá-lo, e quem saiu envergonhado foi eu. Quando a unção que emanou do seu corpo me arrebatou o espírito, eu caí no chão da igreja e o meu espírito em questão de segundos estava no inferno. Dessa vez eu não estava no inferno com o meu corpo de carne. Foi o meu espírito. Segundo a igreja, o meu corpo estava gelado sem nenhum batimento. A igreja toda orava para eu não morrer. Eu tinha ido ao inferno vivo na primeira vez por ordem dos demônios. Agora estava no inferno pela segunda vez já morto. Estava no mesmo lugar de trevas, fogo, enxofre e aflição. Mas agora estava sozinho e com medo da escuridão. O calor intenso me sufocava tirando o meu ar. Estava com medo dos demônios, pois a minha tentativa de destruir a igreja havia fracassado. Os demônios me pegaram e me levaram até o trono de Satanás. Eu me ajoelhei e disse: Pai, me perdoa. Satanás olhou para mim e disse: aqui não podes me desafiar. Eu sou o seu rei, e esse lugar é o meu reino. Eu falei: lembra, pai, tu prometeste que eu reinaria com o Senhor. Satanás dava gargalhadas dizendo: como vocês humanos são tolos. Achavas mesmo que eu repartiria o meu trono com você? Levem esse verme daqui, e o joguem no calabouço infernal. Deixem ele com os satanistas. Aqueles demônios me arrastaram. Eu fui jogado em uma prisão escura, todos juntos sofrendo. Uma força invisível começou a despedaçar os meus ossos. Os satanistas gritavam: Mestre, a gente lhe serviu. Não merecemos isso. O Senhor nos traiu. Estamos arrependidos de ter servido ao Senhor. Os feiticeiros diziam: agora sabemos que Jesus é o caminho. Quanto mais eles falavam o nome de Jesus, mais os fogos os queimavam e os seus tormentos aumentavam. A minha alma se lembrou do Deus da minha mãe. Eu clamei dizendo: Jesus me salva. O Senhor é a salvação. Um anjo desceu até a prisão onde eu estava e me soltou.
Eu estava sem forças para ficar de pé. Cansado, oprimido e desgastado, o anjo me pegou nos braços e me tirou do inferno. Glórias a Deus, Ele é o Salvador das chamas e dos tormentos do inferno. Creia nele e serás salvo da condenação. Acordei na igreja. Tinha ficado 1 hora desacordado. O culto terminou 1 hora mais tarde por minha causa. Enquanto eu não havia acordado, não foram embora. Naquela noite, eu me converti a Jesus e fui embora para casa. No dia seguinte não conseguia levantar da cama, pois um demônio tinha aparecido à noite e tocou no meu estômago. A minha mãe, ao me ver doente e ao ouvir o que disse sobre o demônio que veio me visitar, chamou o pastor missionário. Ele veio até a mim, colocou a sua mão sobre a minha barriga. Senti um fogo queimar o meu estômago e vomitei a enfermidade. Uma bola de sangue saiu de dentro do meu estômago. Fui curado mais uma vez, e o missionário retornou para o seu país. Eu estava revoltado com os espíritos que trabalhavam para mim, e fiquei muito decepcionado com o meu mestre Lúcifer, o qual chamava de pai. Ele havia prometido seu trono a mim, mas me enganou quando estive no inferno. Vi vários feiticeiros como eu que serviram a Lúcifer que estão nesse momento no inferno. Foram enganados. Isso mexeu com a minha mente, e passei a crer que também havia sido enganado por esses espíritos malignos. Comecei a ter certeza que estava no caminho da mentira. A minha mãe estava certa. Jesus é o único caminho. Mas o fato de eu não ver Jesus igual como vi o próprio Satanás, dificultava a minha fé se ele era real. Eu acreditava nos demônios por ter andado e falado com eles. Eu vi os anjos de Deus guerreando contra os demônios, mas eu pensava que eles eram da parte de Lúcifer. Eu não podia seguir um Deus que não podia ver. Até agora o Jesus dos crentes não tinha demonstrado o seu poder divino. Eu estava acostumado com o sobrenatural, conversava com os demônios, e queria ver se Jesus era real e forte como os crentes diziam. Me converti a Jesus apesar de carregar uma grande dúvida de sua existência. Abandonei a magia e todo tipo de feitiçaria por descobrir que o diabo era o pai da mentira e enganador. Queria ver Jesus, e comecei a fazer propósitos de orações. Recebi um convite para pregar na capital de Harare. Apesar das minhas dúvidas, estava renovado, em paz e transformado. Toda aquela maldade de prejudicar as pessoas desapareceu. Peguei o meu carro e fui para a cidade de Harare. Quando olhei para trás, vi uma legião de demônios me seguindo. Eu já sabia que as coisas não iriam terminar bem. Os demônios não queriam perder a minha alma. Olhei, e do meu lado estava um anjo, e no banco de trás um demônio. A legião que seguia atrás capotou o meu carro 2 vezes seguidas no meio do caminho. Vi o meu corpo ferido no chão. Um homem de branco apareceu a mim e disse: "Tu querias tanto ver o Jesus dos crentes. Aqui estou pessoalmente. Não temas, eu sou contigo. Eu sou real, não sou um espírito. Toca em minhas mãos." Eu toquei nos ferimentos e vi que o seu corpo era físico. Ele disse: "Diga para minha igreja que eu vivo para sempre. Os meus olhos estão nos 4 cantos e observo o sofrimento do meu povo, e também a iniquidade dos que dizem que são os meus servos. Fui eu quem mandei o anjo lhe tirar do inferno. Também enviei o meu anjo para lhe proteger daquele acidente de carro. Eu não deixei que o sêmen do seu pai morresse naquele ritual, para fazer você do fruto do meu milagre. Eu não vou lhe deixar morrer. Te ressuscitarei por amor a ti. Enviei o meu servo de um lugar distante para te libertar." Satanás sabia de sua importância para mim. Ele fez de tudo para te fazer importante para os seus planos. Eu permiti que tudo isso acontecesse contigo para preparar você em meu caminho. Deixei que conhecesse o mundo das trevas para saber quem são os seus verdadeiros inimigos espirituais. Agora irei preparar a sua vida para combater os seus inimigos que revelaram tantos segredos ocultos para ti. Tu sabes como os demônios agem, e sabe como enfrentá-los. Eu lhe escolhi desde o ventre de sua mãe para libertar as almas que são escravas de Satanás. Jesus pegou na minha mão e subimos para o céu. Chegamos perto do rio da vida. Jesus disse: "Tu precisas ser limpo. Antes de tu nasceres, meu servo, o sêmen de seu pai foi ritualizado antes de ser introduzido. Foi oferecido ainda no ventre. Por isso Satanás lhe deu tanta autoridade e poder infernal. Desde criança foste instrumento de demônios. Toda a carga de energia satânica que está sobre ti tem dificultado que crestes em mim, para sua salvação. Hoje tiro a ofenda dos seus olhos. Te faço minha propriedade. Tenho planos em sua vida. As águas desse rio da vida purificarão o seu corpo, alma e espírito, e nascerá uma nova criatura." Quando mergulhei naquelas águas, começou a sair de dentro do meu interior águas sujas que escorriam de mim. Todas as minhas amarguras e pecados foram retirados. Saí das águas um novo homem. Depois, Jesus me levou até os ares na imensidão do universo,
onde os anjos travaram uma batalha pela minha alma. Eu estava feliz ao lado de Jesus. Me arrependi de não ter dado ouvidos à minha mãe. Quanto tempo eu perdi sem servir o meu Deus? Jesus disse: Satanás lhe prometeu um reino no inferno. Ele não pode dar aquilo que não lhe pertence. Aquele reino no inferno é temporário. Em breve Satanás será lançado no lago de fogo igual a uma pedra que é jogada no rio. Eu posso lhe dar uma herança eterna. Jesus me levou ao céu e disse: Olhe para os santos e veja que cada um herdou uma parte de sua herança aqui no paraíso. Eu vi grandes casas, e cada alma tinha o seu morador lá dentro. Só de pensar que poderia perder tudo isso por ser rebelde, doeu a minha alma. Eu estava maravilhado com aquilo que vou herdar em breve, uma herança de luz, diferente da esfera de trevas que Satanás me prometeu. Jesus me mostrou a vida de Satanás antes de sua queda. Na visão, vi como ele brilhava como uma estrela. O seu corpo era cheio de pedras preciosas. Ele era como um príncipe de grande formosura e governava a terra que era cheia de pedras preciosas. Uma parte dos anjos na terra era regida por ele. Da terra até o céu, tinham muitas estradas que davam acesso às regiões celestiais. Lúcifer era como um príncipe da terra. Ele tinha acesso ao céu. Era um governador dos tesouros da terra. Vários anjos o seguiam por ele ser autoridade. Um querubim-chefe inteligente na administração do reino de Deus na terra. Deus confiava muito nesse querubim. Na visão, eu não via seres humanos, apenas anjos, animais e outros seres celestiais. O trono de Lúcifer estava na terra, e o de Deus no céu. Ele queria que o seu trono ficasse nas alturas do céu igual ao de Deus. O seu orgulho e soberba inflamaram o coração. Lúcifer queria ser Deus, e estar com o seu trono nas regiões celestiais. E foi lançado com a terça parte dos anjos que o seguiram. Ele conseguiu enganar os anjos com as suas astúcias, e juntos foram lançados para baixo, onde a terça parte dos anjos caíram. Virou caos e destruição. Esses anjos estavam em uma esfera espiritual simples que não era o Jardim do Éden. Deus ainda não havia criado o homem e o Jardim do Éden. Eu só posso relatar que a terra era adornada de pedras preciosas. Quando os anjos caíram na terra, tudo foi destruído. Pareciam meteoritos caindo na terra. Irmãos, não estou dizendo que depois dessa visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia manda. Eu falo sobre essas visões quando relato o meu testemunho. Nas minhas pregações, eu só falo onde a Bíblia manda para não causar debate. Na outra visão, Deus havia recriado o mundo que estava coberto de águas e sem forma. Os anjos não estavam dentro do globo terrestre. Eles estavam em outra esfera espiritual da parte do universo. Não podiam entrar no globo terrestre por serem malignos. Somente os puros que entravam no Jardim do Éden. Os anjos guardavam o jardim assim como Lúcifer guardou o monte de Deus. Lúcifer possuiu a serpente para entrar no jardim e enganar Eva. O Senhor Jesus disse que permitiu a sua entrada para testar Adão. A fé desde o Jardim do Éden era testada. Hoje compreendo que tudo é permitido por Deus para testar a nossa fé. O diabo, quando tentou a Jó, primeiro pediu permissão a Deus. Eu fiquei tão deslumbrado com essas revelações que me ajoelhei diante de Jesus. Eu falei: Senhor, me perdoa, sei que não mereço o seu perdão. Eu matei muitas pessoas com a minha magia, envergonhei o seu filho. Muitos que morreram pelas minhas mãos poderiam estar ganhando almas hoje. Jesus olhou para mim e disse: A minha graça apagou as suas transgressões. Agora vá, e salve os seus amigos que estão na feitiçaria. Não deixe que eles venham ter o mesmo destino de Satanás, que é o lago de fogo. Liberte eles do caminho da mentira. Eu disse: Senhor, vou ser fiel a ti. Vou libertar os aprisionados em seu nome. Todo o prejuízo que causei no seu reino vou trabalhar na sua obra para restituir até os últimos dias da minha vida. Vou ganhar mais almas para o céu do que ganhei para o inferno. Quando terminei de falar essas palavras, meu espírito desceu em alta velocidade à terra. Quando acordei, eu estava no chão. Naquele mesmo dia, ganhei muitas almas. Eu quero agradecer à minha igreja que me ajudou a gravar esse testemunho. Que essa gravação venha percorrer o mundo salvando vidas e alertando os irmãos sobre o perigo do mundo tenebroso das trevas. Não brinque de ser cristão. O diabo não irá brincar quando for para recolher a sua alma. Não subestime o pecado e a vaidade desse mundo que pode levá-lo ao inferno. Esse mundo é traiçoeiro. Pode derrubar qualquer cristão se não vigiar. As forças das trevas são terríveis. Se pensas que só porque é cristão pode guerrear contra os maiores feiticeiros, está colocando sua vida em risco. Sem oração não há preparação para um confronto. Sem santidade não há revestimento das armaduras de Deus. Sem renúncia não há como ir para uma batalha. Que a paz de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos. Amém.